de anunciação para participar. Graça e paz a todo o povo de Deus. Bem-vindo a todos, o irmão Neilton Cardoso, seja bem-vindo, irmã Nilzete, Anunciação, ela pede para participar. Então, irmã Nilzete, o assunto, né, que a gente vai falar nessa noite é bem rápido, não vai ser longo, mas se a irmã quiser participar, pode participar sim. Vou fazer o assunto, não sei se a irmã sabe, a igreja do Eterno são pedras vivas e não mortas. Vou fazer uma... Pode participar sim, vou fazer o assunto, não sei se a irmã sabe, a igreja do Eterno são pedras vivas e não mortas. Adicionei, irmã, Nilzé. Anunciação, pode entrar, eu já adicionei, viu? Graça e paz. Adicionei, irmã Nilzete. Já está adicionando, viu? Pode entrar. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer aqui uns convites, viu? Adicionei, agora pode entrar aí, ó. Está adicionando. Graça e paz. Adicionei, irmã Nilzete. Já está adicionando, viu? Olha, ó, está adicionando, irmã. Pode entrar, irmã Nilzete. Eu vou aqui fazer uns convites rapidinho, tá? Enquanto vai chegando mais irmãos. E eu já adicionei, irmã Nilzete. Viu? Então, graça e paz, irmão Neilton Cardoso, seja muito bem-vindo. Irmão Dinissânia, seja bem-vindo. Graça e paz, eleito. Graça e paz, irmã Nilzete. Já adicionei a irmã. É o irmão Dino, vamos que vamos. A irmã Elaine Bonageiro está assistindo, bem-vinda, querida. Vanuda Souza, seja muito bem-vinda. Eliane Bonageiro, boa noite. Então, sejam todos bem-vindos nessa noite na nossa live, né? Boa noite, irmã. A irmã Vanuda. Boa noite, querida, seja bem-vinda na nossa live. Então, a irmã pediu para entrar e eu adicionei ela, a irmã Nilzete, Anunciação. Tá, irmã Nilzete? Adicionei. Se a senhora quiser entrar de novo, a senhora chama aí, que eu adiciono a senhora novamente. Queridas, é assim, queridos, eu tinha falado que hoje a gente iria continuar o assunto que eu comecei, né, acho que um mês atrás, a respeito da besta, né? Então, eu falei na live passada que eu iria fazer essa live hoje falando nesse assunto. Só que, assim, eu convidei, né,
eu convidei uma irmã para fazer essa live comigo e nós nos preparamos para fazer juntas. Mas logo agora, a boca da noite, ela abaixar aqui. Eu conversei com ela falou que desistiu de fazer a live hoje comigo por motivos justos, tá? Então, adiamos para próxima quarta-feira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja viva, a igreja viva do Eterno, né? Que aí, né, vocês podem comentar, né? Vai ser tipo assim um bate-papo, viu? Fazer comentários. Ana Cláudia, seja bem-vinda à nossa live. Olha só, nós sabemos que há muitos anos, eu desde que me entendi de pessoa, né? Eu comecei a conhecer as instituições religiosas como a Igreja de Deus, não é isso? Mas veja só, a Igreja de Deus que eu conheci a vida toda, essa igreja, ela não era a igreja viva, não. É a igreja de pedras, né? A igreja de pedra, a igreja morta, de paredes, né? De tijolos, de cimento, não é isso? Só que assim, quando a gente vem para a Bíblia, estudar a Bíblia, aí a gente começa a abrir a mente, entendimento, né? Deus começa a abrir o entendimento da gente, e a gente começa a entender o que de fato é a igreja de Deus na terra, né? A igreja é viva, a igreja de Deus. Não é um prédio, uma instituição, né? Quatro paredes, nada disso. Então, é o que nós vamos ver nessa noite, é sobre a igreja viva do Eterno, né? São pedras vivas. A Bíblia fala que somos pedras vivas, a igreja de Deus. Então, vamos lá, queridos. A igreja visível não é um templo religioso, uma instituição religiosa, uma estrutura hierárquica. Ela é simplesmente pessoas. É muito simples, né, de entender que a igreja de Deus, né, do Eterno, é simplesmente pessoas, somos nós, né? Aqueles que estão seguindo a Jesus, em 1 Coríntios 6:19, vamos ver o que fala lá em 1 Coríntios 6:19. Eu não entendo por que as instituições religiosas elas não conseguem ver esses versículos, né? E se ler, eles também não colocam em prática. Por que será, né? Porque aqui, ó, tá falando assim, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tá vendo? Aqui está sendo bem claro em 1 Coríntios, né? Capítulo 6, versículo 19, que está falando, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, né? E que ele habita em vós, né? Proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, tá vendo? Em todos os setores que a gente vai, quando a gente começa a falar de Deus, as pessoas fazem uma interrogação para a gente, de qual igreja você é, né? Então, é quando eu respondo, eu sou a igreja, né? Desde que eu tive a minha mente iluminada, os meus olhos iluminados, a minha mente ativada, que eu respondo dessa maneira, quando as pessoas vêm me perguntarem de qual igreja você é, né? Então eu respondo, eu sou a igreja, eu sou o templo, né? Eu sou o templo. E é tão difícil assim do sistema religioso entender que nós que somos o templo e morada de Deus, do Eterno, né? Olha, em 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 5, fala assim: vós também, como pedras vivas. Veja só, o irmão Neilton Cardoso está falando assim: para a região, a igreja é uma denominação. É isso mesmo, irmão Neilton. Para a religião, os religiosos, né, que são os evangélicos, os religiosos, a igreja é uma denominação. E quantas vezes, quando eu estava lá dentro das instituições religiosas, eu falava assim: eu estou indo para a casa do Pai, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para a casa de Deus. E hoje, vendo a Bíblia e entendendo a palavra, eu vejo, né, que eu era o templo, né? Então, não precisava eu ir a um lugar, um local, né, para que ali eu sinta a presença de Deus. Por que não? Porque eu já sou o templo, o tabernáculo, a morada de Deus. Não é isso? Para as religiões, é uma denominação, é uma igreja, mas a verdadeira igreja somos nós. Quando eu comecei nas redes sociais, né? Quando quando o próprio Cristo me tirou, né? Me chamou para fora das instituições religiosas, né? Que eu fui para as redes sociais e tinha muita crítica do sistema religioso. Veio muitas críticas contra a gente, que estamos servindo a Deus em espírito e em verdade. Mas quando nós calamos a boca de todos eles nas redes sociais, hoje todos eles estão calados. Não estão mais nos enfrentando. Por que não? Porque podemos calar a boca deles. Porque em lugar nenhum dentro da palavra está dizendo que a casa de Deus é um templo de 4 paredes. Uai, irmã Vanilda, mas lá no Velho Pacto não existia o templo, que era a igreja naquela época, né? Sim, existia um templo, né, que foi construído ali por Salomão, o templo. Só que o único templo construído, né, que foi construído por Salomão, aquele foi o único templo onde foi feito ali, construído o Santo dos Santos, onde a presença de Deus entrava ali naquele lugar. Uai, meu querido, mas por que hoje a presença de Deus também não entra naquele lugar, não desce sobre as instituições religiosas? Graça e paz, irmão Elias Paulo. Seja bem-vindo. Uai, mas por que não? Uai, porque no Velho Pacto existia o templo, que era o templo de Salomão, o qual Deus fez presente ali, né? A presença de Deus descia no Santo Santo. Por que existia isso no Velho Pacto? É porque no Velho Pacto, o homem não tinha acesso direto com Deus. Então, era necessário ali. E ali no Velho Pacto também, tipo assim, a pessoa que pecava levava diante do sacerdote, e de ano em ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos. E o que tinha lá? Ele oferecia sacrifícios, tinha ali derramamento de sangue, para que chegasse até as narinas de Deus e Deus pudesse assim perdoar o pecado daquele povo. Mas o que acontece? Na nova aliança, o novo pacto, tudo o oposto da lei. Ali foi a lei mosaica. Então, o próprio Cristo já se fez cordeiro de uma vez por toda, né? E ele cumpriu ali toda a lei, né? E de uma vez por toda, ele foi sacrificado ali, teve derramamento de sangue para que nunca mais houvesse sacrifícios. Então, nesse caso, hoje, depois da cruz, nós já temos acesso diretamente com Deus. Então, não precisa mais o templo, não precisa mais o templo de 4 paredes, não precisa mais. Por que não?
porque o próprio Cristo mandou derrubar o templo, porque ele iria reconstruir a sua igreja em nós. Ele disse, derrubar esse templo, em 3 dias eu edifico a minha igreja. Por que Cristo falou isso? Porque não iria mais, depois da cruz, da morte de Cristo, não iria mais haver necessidade do homem buscar a Deus no templo de 4 paredes, né? Por que não ia precisar mais, irmã Benilda? Né? Porque o próprio, como falo, o próprio Cristo, né? Quando ele ressuscita, ele constitui a sua igreja em nós, ele constituiu o seu templo em nós. Então, hoje, veja só, 1 Coríntios 6:19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, está vendo? Isso está sendo dito para quem? Está sendo dito para nós, já o povo gentílico, porque no velho pacto os judeus necessitavam de um templo. Veja só, depois que Cristo morreu, os judeus continuaram ainda caminhando para fazer debaixo de rituais, continuaram ainda debaixo de rudimento. Por que continuaram? Já que Jesus ressuscitou e constituiu a sua igreja em nós. Mas é porque o templo era um rudimento judaico. E o templo continuou de pé. Mas quando o templo cai, pronto, acabou agora a sombra, porque o templo fazia sombra para os rudimentos. Quando o templo cai, Jesus não falou, mulher, está vendo? Jesus falou para os seus discípulos. Está vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando o templo cai, pronto, acabou. Hoje não existe mais templos. Uai, irmã Benilda, mas o que existe aí? Aí em todas as esquinas. Existe um agora. Existe agora, são instituições. Não existe templos mais. O único templo hoje, existe templo, sim, somos nós. Nós somos o templo constituído por Deus. Agora, esse salão que tem aí, eles são instituições religiosas, nada a ver com templos. Em 1 Pedro 2:5, está falando assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Está vendo? Francisca Matias, Matias, seja bem-vinda, querida, à nossa live. Amados, a Bíblia está bem clara. Não tem como torcer. Não tem como. Aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 20-22, fala assim. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e sacerdócio santo, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra fundamental, e que Jesus é a principal pedra da esquina, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aqui está bem claro que a morada de Deus em espírito não é um prédio, uma instituição de 4 paredes. Não é. Somos nós. Está bem claro aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 22. Versículo 20-22. No qual também vai juntamente sois edificados para a morada de Deus em espíritos. Em espírito.
Nós sabemos que depois da cruz, o ministério que foi trazido por Paulo para o povo gentil foi o ministério do Espírito. Não mais o ministério carnal, como era lá, como os judaizantes, né? Que viviam debaixo de sacrifícios rituais, né? Não pagando preço. Hoje estamos no ministério do Espírito. Nós servimos a Deus hoje, não é na nossa matéria física. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade. E muitos, quando me perguntam não, mas de onde dele que você congrega, como que você congrega? E eu digo, em espírito e em verdade. Foi aquilo mesmo que Jesus falou, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. O irmão Neildo Cardoso está dizendo, Deus é espírito. Verdade, irmão. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. A igreja não tem hora de culto, nem a cerimônia. A igreja de Cristo cultua em todo tempo na vida. Ela é feita de gente, é feita por mim e por você. A igreja de Cristo não depende de homens. No domingo tem culto, eu vou lá, né? Eu vou lá no culto, porque eu vou cultuar. Não! A igreja de Deus, a igreja do Eterno, ela é uma igreja viva, ela cultua. Independente de ir, né, o irmão Elson Jesus, seja bem-vindo, irmão Elson Jesus, na nossa live. Então, independente dela ir a uma instituição, ela está cultuando a Deus na sua casa, na sua cozinha, fazendo o almoço, né? Lavando a sua roupa, ou no seu trabalho, ou você viajando, no ônibus, no lotação, aonde quer que você vai, você está cultuando a Deus, porque você é o santuário do Eterno. Você é o templo e morada dele. Então você não depende de homens. Você não depende de um templo físico. Entende? Porque você hoje é o templo, é a morada do Eterno. Então você cultua a Deus. Independente de onde você possa estar, você é salvo. Você cultua a Deus. Você é o templo de Deus. Não existe essa que se você sair de uma instituição religiosa, agora você está desviado. Onde que tem isso na Bíblia? Só porque você saiu, o irmão Elson Jesus botou assim, nosso culto é em todo tempo. É em todo tempo. Isso mesmo, irmão Elson Jesus. Em todo tempo, o nosso culto. Nós estamos cultuando a Ele, né? Na mente. Isso mesmo, irmão Elson. Na mente. A nossa mente está sempre ocupada, né? Porque estamos cheios de Deus. Somos o templo. Então, a nossa mente está sempre cultuando a Deus, aonde quer que nós estejamos. Se nós somos o santuário do Eterno, nós somos o templo e morada dele. Então, não há mais a necessidade de irmos a um templo, a uma instituição religiosa, depender de homens, né? Deixa eu ver aqui nesse aqui. Norivaldo Carvalho, bem-vindo, querido, está assistindo, né? O irmão Elson Jesus, maravilha. Glória a Deus. Então, vamos lá. Olha só. Por isso, para adorar a Deus, não é preciso de um templo religioso, instituição religiosa e horário específico. Eu vou mais cedo, porque se eu não for, eu estou em falha. Né? Eu já fiz parte aí de uma instituição que se você chegasse atrasado, né? O líder falava que você estava em falha com Deus, que você tinha que chegar antes. Como se fosse assim, se ele queria dizer, se nós chegássemos depois que começasse, né, a reunião
deles lá, então nós já tinha perdido algo, nós não ia receber nada de Deus. Uai, se nós já somos o povo eleito, já temos a unção dos santos. Não depende de eu ir lá para poder sentir a presença dele, porque a presença dele já está em mim, na minha vida. Eu sou o templo e morada do Eterno. Veja só, adorar-se a Deus é no lazer, viu? É na rua, é no trabalho, é em casa, amando a esposa e os filhos, é onde quer que estejamos. Não sendo necessário nada de tipo ritualístico, gente. Né? Litúrgico, religioso. Já passou o tempo de rituais que nós tínhamos, que nós não, né? Que os judeus tinham que fazer sacrifício, sacrificar, fazer jejum, né? Já passou. Então, se Cristo sacrificou-se já e nos trouxe já graça, e hoje somos o povo mais feliz da terra, o povo da graça, o povo que está em graça, servindo a Deus em espírito e em verdade. É o povo mais feliz porque serve a Deus em rudimentos, né? Não precisamos mais de rituais para servir a Deus. Não precisamos mais, amados. Somos o povo livre. Paulo disse, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por que Paulo falou isso? Quando Paulo falou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É porque o povo judeu era o povo escravo, escravizado. Como assim? É o povo que vivia debaixo de rudimentos, de rituais. Era o povo que estava debaixo da lei da condenação. Né? Mas quando Paulo começa a falar sobre a graça de Deus, então o povo começa a ser livre, porque a mente daquele povo começa a se abrir. Agora aquele povo começa, né, a sair dos rudimentos, né, e vir para a graça de Deus. Por isso que Paulo fala assim, ó, quando éramos ainda pecadores, agora pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é mais pelo que Jesus, não é mais pelo que o povo de Deus fez, mas é pelo que Cristo fez. Depois da cruz, tudo o oposto do velho pacto, da velha aliança, né? O irmão Norivaldo está falando assim, ó, verdade, somos o povo mais feliz. Sim, irmão. Irmão, somos o povo mais feliz da terra, porque somos pessoas libertas. Não somos mais escravos, não temos a mente escravizada por homens, né? Muitas vezes, quando a gente estava em uma instituição, se a gente quisesse visitar outra instituição, tinha que pedir permissão do líder. Hoje, nosso único pastor é Cristo. Ele mesmo falou, lá no livro de João, eu tenho outro aprisco, o qual é ainda de agregar, né? E ele será um só povo, e será um só pastor, será um só pastor, um só rebanho. Como é que hoje tem milhares de pastores e milhares de rebanhos? Então, não é pastores, são líderes religiosos. Porque o único pastor é Cristo. Ele mesmo disse, haverá um só pastor, um só rebanho. Irmão Jurandir, bem-vindo. Boa noite, graça e paz de Jesus Cristo, irmã abençoada. Graça e paz, querido, seja bem-vindo na nossa live. Então, o próprio Cristo falou. E tem outro, eu tenho ainda um outro aprisco, qual é de agregar. E quem eram esses que haveria que ser agregado ainda? Era o povo gentílico. Porque ali nós sabemos que Jesus veio para o povo de Deus. Mas nós fomos ainda mais privilegiados do que o povo de Deus. Por quê, irmã Vanilda? Porque somos o povo que fomos alcançados pela graça do Eterno.
Nós fomos alcançados pela graça. Deixa eu ver, Carlos. Seja bem-vindo, irmão Carlos. Kátia. Carlos, Kátia. Bem-vindo à nossa live. Então, somos o povo mais feliz. Por quê? Porque estamos na dispensação da graça. Não somos mais como o povo judeu que estava debaixo de rudimento. Jesus falou que haveria um só pastor, um só rebanho. Né? E hoje nós, o povo da graça, temos um só pastor. Qual é o nome do nosso pastor? É Jesus, é Cristo, é o Eterno. E somos um só rebanho. Né? Vamos lá. Amor fraternal para com todos os nossos semelhantes, simples assim. Esse é o mandamento por promessa, que amamos uns aos outros. E quando é tida predestinada, bem-vinda, irmã Tina, predestinada, nossa live. Então, quando estávamos lá no sistema religioso, se não fosse da nossa instituição, nós já não aceitava muito bem. Se a irmã cortasse o cabelo, né, que eu era da Assembleia de Deus, então, se cortasse a ponta do cabelo, a irmã já me olhava diferente. Se colocasse uma roupa sem manga, as irmãs passavam por mim, já não dava mais a paz no Senhor, porque eu já estava desviado. Gente, pensa na escravidão. Aí tem que andar no padrão, porque se não andar no padrão, aí já não é vista como crente. Não, hoje sou livre. Livre para servir a Deus em graça, com a minha mente aberta. E quando muitas vezes eu lia a Bíblia, eu não entendia. Né? Em todas as questões. Na questão do dízimo, que eu lia e não entendia, que o dízimo não era para nós, o dízimo foi para os judeus. Em todas as questões eu não entendia que Jesus já voltou para o povo judeu, Jesus veio para o povo judeu, e foi rejeitado. Jesus voltou pela segunda vez com o juízo sobre Israel, cobrando o sangue dos profetas, né? E Deus cobrando também pela rejeição do seu filho. Está na palavra, mas eu lia, passava por cima dessa palavra, mas eu não entendi. Marcos Rodrigues está assistindo. Bem-vindo, irmão Marcos, na nossa live. Então, é desse jeito aí. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, veja só. Essa palavra, ela parece passar pelo sistema religioso, como fala, oculta. Parece que eles não conseguem ver. Disse-lhe Jesus, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Aonde que eu vou ler isso? Que eu vou ver, a irmã Tina está falando assim, ó, como é bom ser livre, amada. Isso mesmo, irmã Tina. A melhor coisa do mundo é você ser livre, ter uma mente liberta, uma mente aberta, né? É maravilhoso. E muitas vezes que você vê algumas pessoas dentro das instituições religiosas, né? Você fica triste por ela, tipo assim. É muita coisa que, vou citar uma coisa que me deixa triste quando eu vejo as minhas irmãs, as nossas irmãs, lá no sistema religioso fazendo. Eu vou falar uma coisa que me deixa mais triste. Recardar roupas usadas dos irmãos para vender dentro das instituições religiosas. Eu acredito que Deus fica indignado. Porque, olha só, o dízimo, lá no velho pacto, era para o sustento, não é para dar uma cesta básica, que é lá, não. É para o sustento, né, irmã Tina? Dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros, tá?
Coríntios 9:9, o que é que fala sobre as ofertas? Né? Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Mas esse é lido dentro das instituições religiosas? Coloca bem para mim. É lido dentro das instituições? Nunca é lido dentro da instituição religiosa. Eles lêem 2 Coríntios 9:7, aonde fala assim, trazer, né? Não por constrangimento, mas que Deus ama, o que dá com alegria. Isso é lido todos os dias dentro das instituições religiosas, quando é para recolher a oferta. Mas qual é o versículo-chave do capítulo? Não é o 9? O capítulo-chave o versículo-chave do capítulo 9 é o 9, versículo 9, aonde diz assim, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Então, mas isso não é lido dentro das instituições religiosas. Então, não tem como a gente negar que dentro das instituições religiosas, eles não estão trazendo um engano. Eles não estão trazendo, porque está fora da Bíblia, está o oposto, totalmente o oposto. Um exemplo, quando o profeta Natan revelou a Davi que o seu descendente edificaria um templo a Deus na terra, o sentido que se cumpriu de forma imediata, local e literal, foi a edificação do primeiro templo em Jerusalém por Salomão. Veja só, eu vejo que aqui o irmão Elias colocou aqui o versículo, eu vou ler, irmão Elias. É 2 Coríntios 9:8. E o Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que tende sempre em tudo, toda a suficiência, e abundeis em toda boa obra. O versículo 9. Conforme o que está escrito, espalhou Deus aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ué, por que não é lido esse versículo dentro das instituições religiosas? Por que dentro das instituições religiosas é lido só o versículo 7 do capítulo 9 de 2 Coríntios? Aí tem algo muito estranho, não é isso? A irmã Tina, predestinada, colocou assim, exatamente, minha amada, o famoso texto, quem muito semeia, muito receberá, kkk. Não vem que o apóstolo Paulo estava fazendo uma coleta de alimentos para outros irmãos necessitados. Isso mesmo, irmã. O apóstolo Paulo estava fazendo coleta para os irmãos necessitados. Né? Irmã, eu vou sair só um pouquinho aqui desse assunto e vou falar um pouco sobre aqueles irmãos lá os irmãos que vendia suas propriedades, né, depositava nos pés dos apóstolos e era distribuído entre os irmãos e todos tinham uma vida em comum. Aqui está saindo um pouco do assunto. Por que, irmã Vanilda? É porque quando os irmãos começaram a vender suas propriedades, né, e depositar nos pés dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem entre os pobres, aqueles irmãos lá estavam esperando a vida do Messias. Era a vida do Filho do Homem. Por esse motivo, eles estavam vendendo tudo. Por que eles estavam vendendo e depositando no pé dos apóstolos para ser distribuído entre os pobres? É porque Cristo estava às portas, Jesus iria voltar para o povo judeu, né? Para que eles iam querer as propriedades? Agora, irmã Tina, interessante que as instituições religiosas estão pregando que Jesus vai voltar, não é isso? Eles afirmam. Só que eles não vendem suas propriedades e distribuem entre os pobres. Será se eles estão acreditando no que eles pregam? Essa pergunta fica no ar, né? Vamos lá. Aqui fala sobre quando o profeta Natan revelou a Davi que o seu descendente edificaria um templo
a Deus na terra, no sentido que se cumpriu de forma imediata, local e literal, foi a edificação do primeiro templo em Jerusalém, por Salomão. Porém, Deus, através de Natã, se referia ao tempo real, o tempo de Deus. Está vendo? Quando o profeta falou sobre o templo que era para ser edificado, ele estava se referindo ao templo que seria nós, né? Mas só que foi o que eles fizeram, foi construir o templo de Salomão. Não é isso? Eles construíram, foi o templo de Salomão. Então, aqui, dá para ver que eles não entenderam o espiritual, né? Porque eles construíram aquele templo, edificaram, e nós sabemos que Salomão, o próprio Salomão que construiu o templo, né? O próprio Salomão, ele se perdeu. Mas quando o profeta Natã estava falando sobre o templo, ele estava falando do templo literal, não. Ele estava falando sobre o templo que iria ser reconstituído em nós, iria ser constituído em nós, o templo que somos hoje. Olha só, o local e literal foi edificação no primeiro templo em Jerusalém por Salomão. Porém, Deus, através de Natã, se referia ao templo real, o templo vivo de Deus na terra, o qual seria edificado pelos descendentes de Davi, que é o Cristo, né? É esse templo vivo. É a igreja, também o Senhor. Quem é a igreja? Somos nós, povo, pessoas, não pedras. Edifícios, não são instituições, empresas com CNPJ. Angelina Carvalho, bem-vinda, querida, na nossa live. Ângela, bem-vinda, Ângela Bunu. Deixa eu ver aqui. Ângela Bunucci, bem-vinda à nossa live. Então, vamos lá. Eu estava falando sobre o templo vivo de Deus na terra, o qual seria edificado pelo descendente de Davi. O Cristo, esse templo vivo, é a igreja. Está vendo? Também o Senhor te faz saber que te fará a casa, a igreja, quando teus dias foram completos e vieres a dormir com os teus pais. Então farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência, né? Que viria da descendência de Davi, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Qual foi? Né? Foi para sempre. Jesus constituiu o seu reino. Quando Jesus ainda estava aqui nessa terra, né? Então, perguntaram para Jesus, quando tu vai estabelecer o teu reino? Jesus falou, o meu reino já está entre vós. Então, ele já estabeleceu o seu reino aqui na terra. Né? Enquanto muitos aí, os religiosos, estão ainda aguardando ser estabelecido o reino. Né? Mas o reino dele já foi estabelecido em nós. Se nós hoje somos morada dele, templo do Espírito Santo, então já foi estabelecido em nós para sempre. Em 2 Samuel 7:4-13, e falar-lhe, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Eita glória! O Cristo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Vede que aqui Zacarias não fala de Salomão, que não era sacerdote, nem Zorobabel, que não era rei, mas do Messias, que é rei e sumo sacerdote, está vendo? Como é que o profeta Natã estava se referindo ao próprio Cristo? Ele estava se referindo ao próprio Cristo que iria, né? Que iria edificar o seu templo, o templo dele. Quando Jesus mandou derrubar aquele templo, que ele edificaria o seu templo em nós,
né? Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono. Ai, como é que hoje tem aí um monte, milhares de líderes religiosos se auto-intitulando sacerdotes? Se aqui está falando que o sacerdote é o próprio Cristo. Veja só, e será sacerdote no seu trono, como Melquisedeque. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Zacarias 6, 12 e 13. Vede o templo da nova aliança. Veja só, amados, na nova aliança o templo. Hoje estamos na nova aliança, o novo pacto, tudo o oposto da lei. Não mais estamos debaixo de lei, estamos debaixo da dispensação da graça. Vede o templo na nova aliança. Veja só, mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, no templo, adorareis o Pai. Mas a hora vem em que é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Uai, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai não é dentro de uma instituição religiosa? Não é dentro de uma empresa com CNPJ? Não. Aqui está falando que é em espírito e em verdade. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Eita glória! Né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23, sabemos que no velho pacto, os judeus adoravam o Pai, adoravam a Deus no templo. E o povo gentílico, os samaritanos, adoravam nos montes, né? Por isso que aquela mulher samaritana falou, os meus pais te adoraram, mestre, os meus pais te adoraram nas montanhas. E outros dizem que é em Jerusalém aonde devemos te adorar. Aonde mesmo devemos te adorar, Senhor? Aí Jesus falou, mulher, haverá dias, esse dia chegou, em que não mais nos montes, nem mais em Jerusalém, mas agora em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Uai, por que devemos ir a uma instituição para adorar o Pai? Se o Pai é adorado em espírito e verdade. Né? Por que precisamos ir? Não dependemos de homens, o nosso sacerdote é Cristo. Né? João 4:23. O Deus que fez o mundo e tudo. Espera lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Uai! Mas como é que o sistema religioso nega essa passagem bíblica? Por que eles negam essa passagem? Se está falando aqui que ele não habita lá, ele habita onde? Ele habita em nós. Nós somos o templo e morada do Eterno. Irmão Ricardo Teixeira, boa noite, graça e paz. Graça e paz, irmão Ricardo Teixeira, boa noite, graça e paz. Seja muito bem-vindo na nossa live. Então, em Atos, capítulo 17, versículo 24. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Né? Porque o templo de Deus que sois vós. Está bem claro aqui. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Ai, como é que no sistema religioso
eles estão falando que os irmãos têm demônio, está endemoniado, os irmãos não foram libertos, a pessoa está possessa, a pessoa está desviado, a pessoa está distante de Deus. Como que pode? Se aqui está falando que o templo de Deus, que sois vós, é santo. A Bíblia está falando que o templo de Deus é santo. Né? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós. Uai, companheira, mas a casa não é o templo, não. A casa não é uma instituição religiosa, não. O templo não é 4 paredes, não. Como assim? Aqui está falando assim, ó, mas Cristo como Filho, né? Sobre a sua própria casa, a qual a casa, né? Somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança, a fé e a glória da esperança até o fim. Hebreus 3 e 6. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós somos edificados para a morada de Deus em espírito. Em espírito, não é nada carnal. Não é material, está falando de espírito. Até porque sabemos que o Evangelho da Graça, ele é o ministério do Espírito, né? Ele é o ministério do Espírito. Efésios 2 e 22. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui é onde as instituições religiosas falam que, né, que Pedro, nesse caso, as instituições religiosas estão seguindo o mesmo evangelho que Pedro pregava para o povo de Deus, porque eles acreditam que Pedro era aonde foi edificada a igreja sobre Pedro, né? Então, mas aqui está falando, veja só, nós sabemos que Pedro era como fala, a coluna da igreja lá no Velho Pacto, na Velha Aliança, porque Pedro, ele pregava o evangelho da circuncisão para o povo circunciso, para os judeus, né? Então, mas nós sabemos que na graça de Deus, o evangelho que nós anunciamos nas redes sociais é o evangelho que foi anunciado por Paulo, que é o evangelho da graça. O evangelho que Pedro anunciou foi o evangelho dos judeus, dos judaizantes, o qual o sistema religioso continua, né, tendo Pedro como coluna e apregoando o judaísmo dentro das instituições, debaixo de rituais, de rudimentos. Mas o que foi a mensagem que foi pregada, trazida para o povo gentílico, né? Irmã Thalina Maciel, melhor noite a todos. Então, foi o evangelho da graça de Deus. E hoje nós, como pedras vivas, né? Nós vemos que Paulo já não construiu mais igrejas. Paulo já não mais construiu. Eu vejo aí alguns líderes religiosos, teólogos, dizendo que Paulo construiu igrejas. Nós sabemos que as igrejas da Ásia, elas não eram igrejas de pedra, mas elas eram igrejas de pessoas, que os irmãos se reuniam na casa dos irmãos, e não mais instituição, né? Então, vamos ver, no qual também vós, juntamente sois edificados, para a morada de Deus em Espírito, pois também eu te digo que tu és Pedro, tá vendo? E sobre essa pedra edificarei minha igreja,
Nesse caso, Jesus estava falando já que edificaria a igreja dele em Pedro, quer dizer, edificaria em nós, porque Pedro era uma pessoa. E ali Jesus estava falando para Pedro que edificaria a sua igreja dele, assim como Jesus também edificou em nós, em todos nós. Aí, então, o sistema religioso já entende, né, diferente. Mateus 16, 18. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todos o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Está vendo? Quem é o edifício bem ajustado? Não somos nós. O edifício espiritual, né? Que crescemos para o templo vivo do Eterno, para o templo do Senhor, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22. Amados, o estudo terminou, né? É um estudo pequeno, e eu quero agradecer a cada um dos irmãos que vieram, né? Na telinha, me dar suporte, né? Eu agradeço a cada um de vocês. E essa é a palavra que eu tenho trazido até agora. Eu agradeço o irmão Ricardo Teixeira, a irmã Thalina Maciel, a irmã Angelina Carvalho, a Tina Predestinada, né? Eu agradeço ao irmão Elias Paulo, agradeço ao irmão Jurandir Bonfim, Norivaldo Carvalho, irmão Elcio Jesus, Nilzete Anunciação. Eu agradeço aqui o irmão Neilton Cardoso, sempre o primeiro a chegar na nossa live e permanece até o fim, né? Sempre ajudando, sempre colaborando com todos os irmãos que fazem live, o irmão Neilton Cardoso. O meu muito obrigado, meu abraço a todos vocês, irmão Lil Borges, a irmã Eliane Gologero, a irmã Vanusa Souza, né? O irmão Dino Sani, a todos vocês, a irmã Nilzete, a Anunciação, ela pediu para entrar e eu, tenho um pedido, quem está querendo entrar na live? Estou terminando, mas tem que falar, quem que está querendo entrar, porque se não falar, vamos fazer assim, na próxima live, a pessoa que está querendo entrar, aí vai entrar na live, viu? É porque aí eu terminou o estudo, né? Aí eu estou terminando. Tá bom? Fazemos assim. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos juntas. Isso mesmo. A irmã Tina Predestinada, quarta-feira que vem, estaremos juntas fazendo a live, falando sobre a besta do Apocalipse, né? Que esse assunto, ele é bem profundo, né? Porque é escatologia, né, amados? Então, a irmã Tina Predestinada e eu estaremos fazendo essa live na quarta-feira com fé em Deus, tá bom? Então, graça e paz. Quem é que está querendo entrar? Tem uma pessoa querendo entrar, mas como eu não estou sabendo quem está querendo entrar, depois essa pessoa conversa comigo. Graça e paz. Melhor noite a todos. Amém, queridos? E vamos que vamos, é nós, estamos juntos.